só fazendo uma introdução desse quadro, a gente esperou até a semana 6 para poder ter um pouco mais, exatamente como o Power Ranking dos times, a gente esperou até a semana 4 para poder enxergar um pouco melhor. Os quarterbacks a gente esperou até a semana 6 para poder fazer essa discussão agora. Inclusive, eu já vou aproveitar. Branco, joga o board aqui do Trello pra gente na TV. E esse ranking a gente vai montar ao vivo, Xavier. Manda. Bem, explica as categorias, assim, que é uma boa, né? Então assim, para começar, são 5 categorias. A gente tem Elite. Elite é basicamente o quarterback que vai pro Hall da Fama, que é incrível, que você pode dormir feliz e que ganha campeonato, é mais importante. Exatamente. É isso aí. É o cara que faz a diferença no time. Championship é basicamente aquele quarterback que você vai disputar. Você vai poder chegar lá, disputar um Super Bowl, você vai poder confiar ganhar, no cara. Né? Se ele for eficiente, tiver um bom elenco ao redor dele, tudo, e ele é um quarterback championship, você pode ficar seguro. Ele não precisou se provar, ele não precisou fazer nenhuma coisa maravilhosa, mas, por exemplo, o que você estava falando do Brock Purdy até agora há pouco, assim, ele é o cara que toma boas decisões e pode ser competitivo nos playoffs e ganhar um Super Bowl. Esse é o cara. Por exemplo, eu acho que o Matt Stafford, por exemplo, se encaixaria perfeito nessa categoria. A gente vai ver. Continua na categoria, vamos lá. Dalton Scale. Dalton Scale é uma categoria Escala Dalton, veja. Exatamente. Temos falantes de português, tupiniquins aqui. A escala Dalton é o seguinte, é o quarterback baseado no Andy Dalton. Que o Andy Dalton, ele ficou conhecido como aquele quarterback que ele vai fazer o teu time ser competitivo durante a temporada regular, mas ele vai perder nos playoffs. E é basicamente o que aconteceu com o Bengals durante todo o período do Andy Dalton como quarterback principal lá. Ele foi um time muito competitivo durante muito tempo. Ele foi um time que sempre chegava nos playoffs e sempre perdia na primeira semana. Eu acho, inclusive, que essa categoria começou a existir por causa nessa era. Enfim, exatamente. E aí ele virou uma categoria. E aí, quando ele se aposentar, porque ele ainda tá por aí, então tá sempre aparecendo, então a gente mantém o nome. O dia que ele se aposentar, a gente vai precisar de outro jogador para tentar explicar essa categoria, porque ele virou realmente a epítome do meio do caminho. Aí, a gente tem o X-Factor. O X-Factor é basicamente quarterbacks que a gente ainda não consegue determinar o que ele é. O que ele é, mas assim, a gente pode ver lampejos de ser um quarterback bom. Sabe, ele pode não ser experiente, ou ele pode não ter muito tempo. Os calouros entram muito nessa fase, a maior parte deles. Mas assim, você já consegue ver nele algum detalhe ou alguma qualidade que pode fazer dele um bom quarterback no futuro, com mais experiência, ou às vezes até com um elenco melhor ao redor dele. E a gente tem o Bust, que aí é aquele quarterback... O Bust é o vulgo deu ruim. Exatamente, é o dumpster fire, o deu ruim. Basicamente assim, é o quarterback que, se é o quarterback do seu time nesse momento, presta bastante atenção, tem draft todo ano, a próxima turma do draft é muito interessante para quarterbacks, e talvez o teu time precise se dedicar um pouco mais em ter boas picks no ano que vem. Eu vou começar a vender a casa, né? Enfim. Vamos lá, Anthony Richardson, infelizmente... Injury Reserve? Infelizmente tá lesionado agora, mas eu colocarei ele como X-Factor, tá? Primeiro porque é o primeiro ano dele. Exato. Tá? Segundo porque ele não está indo mal, ele está indo bem. Sim. E assim, a gente precisa ver mais dele. Tipo, a gente... é sempre uma boa escala, né? Tipo, categoria, enfim. É interessante você definir isso, tipo, se ele é bom ou se ele é ruim, mais ao final da temporada. Especialmente quando os caras são novos. Quando eles têm, tipo, um ano de temporada, talvez até 2 anos... Você tem que esperar até o final do ano pra falar se esse cara não tem chance, sabe? Não, exatamente. Eu acho que ele encaixa muito bem na categoria, até por questões físicas. Ele é um quarterback com os melhores atributos físicos aí entre os calouros. Ele é o quarterback que tá liderando em TDs corridos, viu? Neste exato momento. Exato. Mas também pagou o preço por isso. Exatamente. E o próprio... Acho que foi o Trevor Lawrence ou foi o Justin Herbert que falou sobre isso com ele? Eu vou chutar que foi o Justin Herbert, não é não? Eu não lembro qual dos dois enfim, foi, mas foi um dos dois que falou pra ele que ele precisava só se preservar mais. Claro. Porque ele ia acabar se lesionando. E acabou acontecendo. Mas sim, ele tem bons momentos em poucos jogos, em pouco tempo de NFL. Fisicamente ele é muito forte, ele é muito rápido. Então eu acho que ele é bem
exatamente o que a gente tá vendo no X Factor. Tem coisas muito boas, mas precisamos ver mais. Vamos lá, Baker Mayfield. O Baker Mayfield já tá classificado como Dalton Scale. Exatamente. Ele é escala Dalton. Eu já tava com ele em cima aqui antes de você falar, eu já ia soltar de qualquer jeito. E isso já é comprovado, tá? Porque o Baker Mayfield, de fato, levou o Cleveland Browns pros playoffs, mas ele só teve uma vitória nos playoffs. Ele é basicamente aquele cara que chega no playoff, mas não sai dele, né? Não sai, aliás, sai dele na primeira rodada ou na segunda no máximo. Isso. Então, Baker Mayfield tá assim. Talvez esse ano tenha uma reviravolta, tá melhorando muito tecnicamente falando. Exato. Quem sabe, ao longo do ano, a gente vai ver um pouco mais dele, mas eu acho que ele ainda é escala Dalton e vamos lá. O legal é que eu vou guardar esse board e o ano que vem, quando a gente for fazer a análise, a gente vai utilizar esse board de novo e a gente pode fazer a transição de quarterbacks de uma categoria para outra a partir do ano que vem. Se estiverem ainda jogando. Não, exato. Se não estiverem, serão removidos. Claro. Serão removidos. No meio tempo, já vou dar um salve ali. A Isa mandou uma boa noite. Nara Coelho. E o Marco Coelho também, né? Falou ali. Enfim, mandar um salve pra eles. Perfeito. Continuando. Brock Purdy, aproveitando que você já mencionou aí família Coelho que gosta do torce pro 49ers. Então. Eu já vou mover o Brock Purdy pro Championship. Não, tudo bem. Eu ia falar isso mesmo. Então, eu vou falar porque ele de fato levou pro Championship, ele já levou pra final de conferência. E eu acho que se não fosse a lesão, ele poderia ter levado sim pro Super Bowl, só que eu não acho que iria ganhar. Assim, ele é um cara que ele tem muita chance de migrar pra categoria Elite em breve? Com certeza tem. Uhum. Se ele continuar saudável, com os números que ele tem e jogando com a segurança que ele joga, ele realmente tem uma grande chance de passar pra Elite. Esse ano ele pode de fato comprovar isso. Mas eu vou te falar, eu só vou dar categoria de Elite pra ele quando ele tiver no terceiro ano dele fazendo esse tipo de coisa. Perfeito. Então, tá? Eu vou criar até uns labels depois que mostrem esse tipo de transição entre eles, porque nas próximas temporadas a gente vai ter mais informações. Inclusive, eu vou até falar, já deixar isso meio claro. Eu sei que são 32, a gente vai rapidão aí. Mas assim, pra mim, cara, pra ser Elite, ele tem que ter pelo menos uns 3 anos de consistência. Tipo assim, um cara que leva pra final de conferência, etc, independente do elenco que tá lá. Uhum. É um cara que eleva o elenco. Exato. Entende? E um cara pra ser Bush, ele tem que ser um cara, por exemplo, que é draftado no primeiro round e ele não consegue fazer nada que um cara de primeiro round anterior conseguiu fazer. Por isso o Bryce Young vai pro Bush. Oh, meu Deus, olha só. E é engraçado porque a gente vem comentando que o Bryce Young ele parece muito inseguro no pocket e ele parece pequeno. Não, ele fisicamente mas é não pequeno. só fisicamente, ele parece pequeno numa Joga postura. Joga pequeno. Ele parece que ele tá tentando se esconder atrás do resto do time. Ele tá tentando se esconder atrás da OL, sabe? Isso pode ser uma realidade, mas a gente vai ver como é que vai se desenvolver. Mas até agora, pra um cara que é primeira pick geral, até o Baker Mayfield estava melhor. Sim. Tá? Sim. Então, vamos pra próxima. CJ Stroud é um X-Factor. É um X-Factor, com certeza. Só que é um X-Factor que já tá começando a entrar numa escala positiva, porque ele atualmente, até ia comentar antes, mas ele é o terceiro melhor QB ranqueado na liga, em todo overall, né? Considerando todas as estatísticas. E especificamente, cara, ele é o cara com... Não tem o maior número de TDs, tá? Mas ele tá com 7 TDs em todos os jogos aí e 0 interceptações. Fora que ele tá liderando praticamente em jardas aéreas. Ele tá passando para mais de 300 jardas em quase todos os jogos, tá? A gente fez uma médica ali, acho que eram 4 jogos ou 5 jogos que ele estava passando de 300 jardas sem nenhuma interceptação. Ou seja, tá passando a bola, tá tentando passar, ele não tá se escondendo. Ele tá passando a bola, tá sendo preciso, ganhando jardagem e ainda marcando sem errar. Então... tá agora com 1.461 jardas, que é o terceiro lugar. E é importante tá perdendo dizer que ele não tem o melhor dos elencos ao redor dele, não. Não tem, ele não, tá exato. muito melhor do que quarterbacks que tem um elenco muito melhor. Agora você vai rir. Você vai rir mesmo, tô falando sério. Cara, no ranking dos receivers, cara, dos melhores receivers, a gente tem aqui o... Peraí. Não é o Tank Dell. O Tank Dell tá indo bem. É o Nico Collins. Esse nome te... bate o sino? Ele é o 8º melhor receiver da liga nesse exato momento. E ele é do Houston Texans. Mas ninguém sabe quem é Nico Collins. Mas aí começa exatamente esse tipo de fator que lá na frente a gente vai levar em consideração do quarterback que eleva o elenco ao redor deles. Exato, por isso que eu tô falando que eu preciso ver um pouco mais. Mas tipo, o CJ Stroud tá fazendo caras desconhecidos terem nomes conhecidos. Então isso já é um sinal muito bom. Mas é um X-Factor Plus, hein?
Exatamente. Vamos Daniel Jones, bust. Por favor. É Eu o acho que a gente pior da precisa- liga, quase. É, É ele e o falar Mac muito Jones, dele. que não vai chegar mais pra frente. Exatamente, cara. Quem não assistiu, a gente tem um corte no canal chamado Jones Brothers, onde a gente discute Mac Jones e Daniel Jones. É uma piada, eles não são irmãos, mas, cara, a gente não precisa falar muito mais deles porque é uma decepção completa e total. Eu sinceramente, é horrível. É horrível. Horrível. Enfim, Daniel Jones, 40 milhões, não vale nem 40 Eles deram centavos. um contrato, cara, de franchise quarterback pra esse cara. E não vão conseguir se livrar tão cedo. Pelo menos uns 2 anos nesse contrato aí pra conseguir trocar esse cara. Meu Deus. Enfim, paciência, né? New York Giants, bons chances, né? Bon chance. Bons chances. Je ne parle pas français. Je ne parle plus. Petit français. Xavier, Dak Prescott. Dak Prescott eu vou colocar como Dalton Scale. Pra mim, eu iria também na Dalton Scale, apesar de ele ter sido muito competitivo nos primeiros anos dele, nos playoffs. Foram os primeiros anos, Homero. Os primeiros anos ele tinha a top 5 linha ofensiva da liga e tinha o top 5 running back da liga. Dizer que ele tinha o top 1 das duas coisas. Pode ser. É que eu agora não me recordo completamente, mas era a top 5 da liga, a linha ofensiva, e era praticamente o melhor running back da liga, Com que era o certeza. Ezekiel Elliott nos primeiros anos. Sim, exato. Isso foi uma coisa que, assim, poucos quarterbacks têm isso quando saem da faculdade. Dak Prescott teve, e e era um agora que ataque- precisa dele, ele não tá fazendo. E era um ataque muito explosivo, tanto que ele entrou na lesão do Tony Romo, aí teve todo aquele clamor popular por ele continuar jogando, porque o time tava muito bem naquele ano, aí o Tony Romo se aposentou exatamente, tipo... Porque sentiu Com aquela- que já estava trabalho feito, passei o exatamente, bastão. Exatamente. Só deixa que o garoto, entendeu? errado não estava a cabeça do Tony Romo, mas eu vou te falar, o Tony Romo consegue fazer mais com o Cowboys hoje do que o Dak Prescott faria. Entende? E esse é o ponto. O Dak Prescott chega nos playoffs, ele vai chegar talvez até na divisional, mas ele não vai chegar na final de conferência. Ele é um Dalton Scale que ele teve numa oportunidade de uma certa temporada, um elenco muito superior ao lado dele, que na verdade elevou o talento dele. Exato. E, ao contrário do que um Championship faz, ou do que um Elite faz, por exemplo. Ele é carregado, ele não carrega. Perfeito. É isso. Derek Carr, meu amigo Derek Carr. Esse é outro Dalton Scale, ele é categoria Dalton. É triste, mas Que é verdade. triste porque ele teve muitos anos muito positivos, só que ele não consegue ganhar em playoff. Não adianta. Derek Carr é um cara que realmente consegue levar pro playoff, mas ele não vai ganhar no playoff. Isso é triste, tá? É triste porque eu fico triste pelo Derek Carr. É porque eu gosto muito dele. E ele de fato se importa com o resultado. Mas parece que eu não sei o que acontece, que ele não consegue fazer o time evoluir, cara. É impressionante, cara. Parece que tá faltando gasolina, não tem dinheiro pra botar no tanque, sabe? Aí o carro para no meio do caminho e tem que empurrar, sabe? Pô, cara, é complicado. Já aconteceu Hoje comigo, é o né? dia de Visconde fazer Guarapuava. analogias com... Analogias automotivas hoje, é o nome do programa. Analogias automotivas. Eu vou jogar o super trunfo aqui, ó. Deshaun Watson. Cara, Deshaun Watson, ele é um... Ele jogando ele pro Bush, cara. Ele não é um Bush. Ele não é um Bush. Mas o problema é que o contrato dele dessa temporada tá jogando ele muito perto Ele não do é um Bush, mas eu vou jogar ele no X Factor, porque ele reduziu ao X Factor. Eu vou te falar por quê. É que o problema é que o X Factor que você está vendo no Deshaun Watson é o passado dele. Então, o problema é o seguinte, eu sei o que o Deshaun Watson conseguia fazer. Exato. E eu sei o que o Deshaun Watson está fazendo agora. Exato. Só que assim... No meio disso tem 24 processos e massagens. Sim, massagem milagrosa essa, hein? Magic Massage, né, cara? Assim, deve ser muito mágica mesmo essas massagens dele. Mas enfim, enfim, pagou bem. O ponto é o seguinte, eu vou colocar no X Factor porque ele teve um hiato de carreira, certo? E nesse hiato de carreira ele tá dando um reset. Ele teve, entrou ferrugem. Tá. Então agora tem que ver porque ele tá melhorando. Tecnicamente falando. Só que ele não tá, acho que, capaz de carregar o time. Tem que ver mais. Então eu vou colocar ele no X Factor. Vamos passar ele pro X Factor. As 3 primeiras semanas dessa temporada me decepcionaram demais. Mas, ok. Talvez eu compre o X Factor única e exclusivamente por aquilo que eu mencionei. O passado dele é o X Factor. A gente sabe do que ele já foi capaz.
Exato, Talvez é o que ele já foi consiga. capaz. Você fez uma comparação muito importante. Você falou que ele era como o Patrick Mahomes na época. Sim, E antes do Patrick ele Mahomes era. entrar na liga, ele Exatamente. era o Patrick Mahomes. Exatamente. E aí, cara, Desmond Ridder, cara, não é o quarterback solução, velho. Não tem mais o que ver. Ele tá... O elenco que tá carregando Bijan Robinson é excelente, Kyle Pitts é excelente. Perfeito. Sabe? São caras que, tipo, que são bons mesmo em volta dele e ele não tá sabendo usar. Ele teve leituras horrorosas nessa última derrota deles. É bust. É bust, porque assim, quando saiu o Mariota o ano passado e ele assumiu... É porque o Mariota tava pior. Exato, mas assim, a gente viu coisas nele que a gente imaginava que ele poderia evoluir. Mas o time do Atlanta evoluiu e ele continua errando exatamente as mesmas coisas. Então, concordo, leituras muito ruins. Ele poderia ter pelo menos aí 5 ou 6 interceptações a mais do que ele tem. Uhum. Que foi salva, ele leva né? muita sorte, exatamente. Foi salva. O X-Factor. Se ele fosse o X-Factor, a sorte dele de não ser interceptado seria o X-Factor dele. Mas, cara, abaixo. eu acho que ele é bust. Principalmente com o elenco e com o talento que o Atlanta tem, o Atlanta poderia ter um QB melhor. Olha, o Geno Smith, que é o próximo, eu tô começando a dar um pouco de chance pra ele. Eu não acho que ele é um Scala Dalton. Então. Só que eu também não acho que ele é um championship. Então eu vou colocar ele no X-Factor. Tá bom. Tá? Tá. Então, assim, eu preciso ver mais uma temporada de Geno Smith com 68% de passes completos que ele tá agora, com uma interceptação para 5 touchdowns que ele tá agora, sabe? Passando... Tá, o tanto de yards não é tanto, né? Porque ele tem um jogo terrestre forte, né? Uhum. Mas, assim, é um cara que tá caminhando pra, sabe, uma consistência. Eu acho importante só fazer mais um disclaimer sobre a classificação, que é o seguinte... Você vai ver que das 5 categorias, 4 delas são relativamente positivas. Sim. A única que é realmente negativa é o bust. É bust, que Mas é tipo, se você for tem que dar um reset. Exato, só que são 32 vagas. Sim. É muito difícil a NFL você ter, por exemplo, categorias negativas. Ou o cara, tipo, ele vai continuar jogando, ou ele vai encerrar esse contrato que ele tem agora, ou talvez nem termine essa temporada. É isso que o Bust diz. Aí vem um ponto, olha só como é engraçado, né? Tá quase formando uma pirâmide ali, você tá reparando? O que é o certo. O que é o certo, né? Se você olhar graficamente, olha pra tela, tá parecendo uma pirâmide. Os quarterbacks começa um novo livro aí que vai... Olha só. Cara... Como foram construídas as pirâmides? Era um power ranking de quarterbacks. Power Rank alienígena ainda. Sim. Ai, cara, né? Eu escolhi acreditar. Sim. The truth is out there. Ai, cara. Eu acreditei. Podia Enfim. colocar a música do Arquivo X aqui. E a TechPix? Tá bom, cara. Vamos lá, beleza. Jalen Hurts. Cara, Championship, claramente, tá? O elenco tá ajudando, mas o Jalen Hurts está como um excelente líder aí pro Philadelphia Eagles. Tá sabendo usar as armas dele. Levou pra final de conferência, levou pro Super Bowl. Cara, é Championship, ponto. Acabou. Cara, Jared Goff, eu vou dizer que ele é Championship. Championship, não tenho o que falar. Não, Jared Goff tá me surpreendendo muito positivamente. E eu vou falar por que ele é Championship. Porque ele já foi pro campeonato. Ele foi pro Super Bowl. Exatamente. Ele perdeu, mas ele foi. Ele quase ganhou. E quando foi ele era um quarterback 10 a 3. drone, exatamente, na época que a gente chamou ele de quarterback drone, que ele basicamente ele tava lá operando a chamada, né? Mas assim, ele realmente era muito eficiente. E ele com um bom elenco ao redor dele, ele vai ser muito competitivo. E é o que a gente tá vendo no Lions. E no Lions a gente tá vendo ele melhor do que a gente viu ele no Rams. Então, eu tô vendo... Aí agora você vê o valor dele. Porque no Rams ele tava cercado de estrela. No Lions, ele ano passado já tava fazendo história. Assim, história não, mas tava fazendo milagre lá. Então, assim, tem que dar mérito pra ele. Porque agora ele tá trabalhando com um elenco menor. Sabe? Menor, digo, menor talento. Sim. Certo? Mas ele é menos. Eu acho que ele é menos limitado. Eu acho que o Sean McVay limitava um pouco ele. O Sean McVay, ele tem um espírito. Ele é parecido com o Mike McDaniel. Entende? Exato. Então ele tem um espírito muito... Ele quer um ataque dinâmico, ele quer muito motion, ele quer muito play action. Cara, o Dan Campbell não é esse cara. Não.
Não adianta. O Dan Campbell quer jogar, tipo, power football, cara. E ele, assim, ele tá apostando numa defesa que arranca, como é que é? Kneecaps, né? Que morde os caras, sabe? Tipo assim, é cachorro louco. Exato. Entende? O Jared Goff, na verdade, tá sendo, cara, um queridaço do Dan Campbell. Aliás, todo mundo tá elogiando o Dan Campbell, que, tipo, todo mundo achava que ele era um animal, cara, que era uma mula, só sabia dar porrada. Ele aparentemente é um cara muito inteligente. Tá sabendo usar o Jared Goff muito bem aqui. Perfeito. Indo pro Jimmy Garoppolo, cara, né, de JG pra JG, né, de JD, Jimmy Garoppolo, cara, ele é um Dalton Scale característico mesmo. Se o Andy Dalton sumir e a gente tiver que mudar o Andy Dalton pra outro cara, a gente pode transformar isso numa Garoppolo Scale. Garoppolo Scale. O que ele tem de beleza, ele tem de ruim, né? É que é... Então. Caraca, velho. Mas assim, não. O Jimmy Garoppolo, ele é o seguinte. Ele é um quarterback consistente, ok? Ele é competente, mas ele tem que estar cercado de caras em volta que elevam o nível da equipe. Uhum. Ele não eleva a equipe. Não. Ele é um cara que tem um teto muito bem definido e diferente do Brock Purdy, ele toma decisões... ok, mas o Brock Purdy, por exemplo, toma melhores decisões que ele e é mais móvel do que ele, só que sem causar erros. E o Garoppolo ele tem um problema sério que ele só consegue jogar de maneira eficiente no centro do campo. Além dos números em profundidade, ele não é mais preciso. Então, essa limitação de braço dele é um problema muito sério pra ele. Cara, pasmem, limitação de braço com certeza é uma coisa, mas pasmem, Jimmy Garoppolo tá liderando interceptações na liga, cara. Ele tá com 7 interceptações na liga. São 6 TDs pra 7 interceptações, cara. Até o Mac Jones tem menos, cara, que é 6. E essa semana rolou uma discussão muito grande de dificuldade de timing entre ele e o Davante Adams, o que é inacreditável. Apesar de que o Davante Adams ainda assim consegue produzir, viu? Ele tá produzindo porque ele consegue estar entre os melhores da liga, ele não é um dos melhores, ponto, né, melhor da liga, mas, cara, Davante Adams tá lá, tá? Ele tá conseguindo fazer jardagem após a recepção. E isso faz com que ele seja bom. Davante Adams atualmente é o 9º lugar entre os receivers. Top 10 com Jimmy Garoppolo, Davante Adams que é bom. Exatamente. Entendeu? Joe Burrow. Joe Burrow é elite. Ponto. Muito obrigado. Eu tava com medo que você quisesse colocar ele no Champions. Não, cara, eu não hesito pra falar. Ele é um cara que não tem eu não hesito. Eu não hesito pra falar. Ele não tinha time. Ele entrou no Cincinnati Bengals, não tinha time. Ele foi pro Super Bowl sem ter OL. Ele foi pro Super Bowl sem OL. Ele foi sacado 11 vezes no Super Bowl. Sim. Isso é inacreditável. E ainda assim deixou o jogo próximo. Exatamente. Cara, Joe Burrow é elite, ponto. Ele consegue elevar o time dele, ponto. Perfeito. Jordan Love, cara... X-Factor, não tem... O que você acha que eu respondi porque você tava com medo que você falasse bust? Você falou mais rápido só pra não dar tempo de eu falar bust, né? X-Factor. É isso mesmo, cara. O Jordan Love, cara, tá bom, vou deixar no X-Factor. Que vai deixar o caralho, você sabe que ele é X-Factor. Tá vou deixar no X-Factor, porque eu quero chegar até lá no fundo pra ver a tua cara quando você chegar no final da temporada e eu falar assim, e aí, X-Factor ainda? Vamos lá. Assim, ele teve um péssimo jogo na última semana, péssimo jogo. Foi horrível. Mas assim, 2 semanas que o Packers foi horrível. Nas outras 3 semanas que o Packers foi inconsistente, ele era um dos melhores jogadores do Packers. Então assim, ele teve momentos muito bons nas primeiras 3 semanas. E apesar das últimas 2 semanas terem sido muito ruins, e a semana passada foi a única semana que ele foi ruim, além do time ter sido ruim. Agora, essas últimas 2 semanas, o time foi totalmente improdutivo e inconsistente. Só que ainda assim, ele vinha jogando bem. A última semana foi péssima. Assim, e o time podia ter saído com a vitória ainda. Então, eles tiveram aquele último drive, ele tinha 1 minuto no relógio, ele tinha metade do campo só para avançar, e aí aquele passe forçado que foi interceptado na end zone foi o que realmente o último prego do caixão, assim, de um jogo terrível. Mas se tivesse um drive com mais experiência, com mais calma, e ele conduzisse o time para um touchdown, o Packers ainda sairia com a vitória nesse jogo que foi tão ruim. E assim, faltou consistência no time todo. Agora, o que o Max Crosby fez com o L do Packers foi inaceitável. Foi inaceitável. Ele passou livre o tempo todo. O Jordan Love não teve um segundo de pocket. Você sabe o que me deixa preocupado? É que o Raiders estava jogando horrivelmente e conseguiu ganhar esse jogo, cara.
Então, Exato. assim, isso só fala o quanto, tipo, o Packers não tá preparado, pelo menos com o Jordan Love. Ele tem condições, talvez, se você tiver, de novo, talentos muito bons em volta dele. Tem o Aaron Jones, beleza, e J. Dillon, então pra jogo terrestre até vai. Eu acho que o X-Factor pra ele faz sentido, porque ele já é... Ele, sem experiência, e no segundo e no terceiro start, ele elevou talentos ao redor dele. Cara, ele errou janelas, ele teve leituras devagar. Tipo assim, olha, enfim, eu não vou colocar ele como Bush, até porque você tomou a frente e falou mais rápido. Agora, eu vou te falar que você teve a audácia de colocar Jordan Love na frente de todos aqueles outros QBs. Eu achei isso foi audacioso demais, cara. Perfeito. Você tá vendo como foi intencional, cara? Olha como foi intencional. Ele fez de propósito colocar o Jordan Love lá pra me provocar, né? Cara, é pra me provocar, cara. Só não pode. Não só você, polêmica vem, Xavier. Até o Russell Wilson tá melhor, cara. Polêmica Até o Russell Wilson tá melhor. Mas beleza. Politicamente e polemicamente. Mas beleza. Beleza. O Josh Allen, então. Josh Allen é elite, cara. É elite. Josh Allen é elite. Mas ele precisa de babá. Josh Allen é elite, mas ele precisa de babá. Ele tem que ter alguém pra ficar puxando a orelha dele, porque ele é meio reckless. Exato. E conter a regressão dele como consistência é uma necessidade do... Então, o ponto é o seguinte, ele tem todos os fatores físicos a favor dele. O problema é o seguinte, principal problema, tomada de decisão. Ele é afobado, ele não tem idade pra isso, ele já devia estar mais experiente que isso. Mas ele continua afobado, cara. Continua afobado, toma decisões assim que são complicadíssimas, mas eu acho que achei, né, melhor dizendo, interessante que o coordenador ofensivo, né, tirou a bola, digamos, da mão dele, vamos colocar dessa forma, tá? Diminuindo a jardagem, que foi aquilo que eu comentei, né? Diminuiu a jardagem das chamadas de jogadas do Buffalo Bills. Isso fez com que ele, tipo, tivesse jogadas assim, aliás, a maioria das chamadas de jogadas fossem para 5 jardas, ele tava usando muito mais o tight end como escape, e isso aumentou a porcentagem de precisão dele. Então tá óbvio isso, tá? Não é à toa que agora o Josh Allen é o 5º lugar, tá? Tá com uma boa jardagem. Se fosse, aliás, tirando o primeiro lugar, que é o Tua Tagovailoa, cara, quase todos os QBs estão na faixa dos 1.400, tá? Sim. E é interessante falar sobre o Josh Allen, que além... 1.400 jardas, tá? Deixar claro. Além do braço, quando o Bills era realmente um rolo compressor dos outros times da NFL, cara, esse cara tava batendo recorde de TD corrido. Sim, então, assim, sim, ele era melhor que o Lamar Jackson nas temporadas passadas, em TD corrido então, terrestre. Não é só no jogo aéreo que ele faz muito, que ele produz muito e que ele levava, na verdade, o Bills pra vitória. Era no jogo de corrida também. Ele era um cara que criava oportunidades pro time permanecer em campo. Não, de fato. Ele ainda faz isso, né? Faz. Agora conseguiu achar mais o Stephon Diggs, né? Conseguiu usar melhor o ataque dele. Mas volta a falar, ele agora vai ter que literalmente ganhar jogos em tiroteio. Então a gente vai ter que ver o Josh Allen levar mesmo os caras. Joshua Dobbs. Cara, tá um X-Factor pra Bush. Jogou muito mal os últimos jogos. Eu colocaria praticamente Bush, na verdade. Porque, assim, ele precisa jogar muito melhor pra, tipo, esse time começar a ganhar. Eu acho que ele cabe no Bush, porque, assim, a situação do Cardinals é uma situação muito difícil. E a gente já tinha comentado sobre isso antes, toda a questão do Kyler Murray. Eu acho que a gente joga no Bush e talvez o Cardinals seja realmente um dos times que tem que começar a pensar em draft. O Cardinals com certeza vai pensar, porque Kyler Murray não dá. Tá pensando já na Justin Fields, por causa das últimas 2 semanas, eu coloco ele no X-Factor. O Justin Fields, eu gosto dele, esse é o problema. Vou te falar por quê. Justin Fields atualmente está liderando a liga em TDs. Tem 11 TDs passados, tá? Foram 4 TDs nos últimos 2 jogos. Um foi contra o Broncos, o outro foi contra o Commanders. Dane-se, cara, 4 TDs não é fácil. Mas é engraçado que isso aconteceu depois que ele falou que ele estava se sentindo limitado, inclusive. Aparentemente estão mudando um pouquinho o playbook pra ele. Pois então talvez ele com mais liberdade, ele realmente tá sabendo possa utilizar. mostrar. Não, e outra, DJ Moore, nossa, Panthers errou muito em ter trocado ele, hein? Muito. Errou muito, não soube usar, né? Aliás, o Panthers tá um dumpster fire agora. Exato. DJ Moore, 5º melhor receiver da liga neste exato momento, tá? Tá com 531 jardas. Do 2º ao 5º, quase todos estão na faixa de 500 e alguma coisa, tá? O Puka Nacua é o 2º. Justin Jefferson é o 3º, perdendo pro Puka Nacua por 1 jarda. Mas o DJ Moore tá com 531, sendo que o Chicago Bears, o ataque do Chicago Bears é uma piada. Então Justin Fields conseguiu, sabe, prevalecer nisso daí. Vamos esperar mais, porque é capaz de sair bom resultado.
Vamos acelerar então, porque tem muito quarterback ainda. Cara, Justin Herbert. É campeonato, Exato. championship. Pra mim, aqui a gente O que tá tem segurando alguns ele, jogadores- o que tá segurando ele não é nem o elenco, é a coordenação, é a comissão técnica. O Brandon Staley realmente segurou e ancorou ele. Talvez agora com o Kellen Moore ele consiga chegar aos playoffs mais longe do que ele conseguiu antes. Kenny Então- Pickett, eu tô quase jogando bust já. O Kenny Pickett é categoria Dalton. É assim. Porque o problema do Kenny Pickett não é o Kenny Pickett, é o Matt Canada, que é o coordenador ofensivo dele. Beleza, Tá. você já me falou isso, eu concordo. E eles ganharam esse último jogo agora porque a chamada final em que ele fez o TD virou jogo pro George Pickens foi uma terceira pra 9, uma coisa assim. Ele literalmente, o Matt Canada chamou uma jogada, ele foi lá, fez um áudio, trocou a jogada, marcou o touchdown e todo mundo na comissão técnica comemorou, menos o Matt Canada. Ficou puto, cara. Dá pra ver que tava de cu virado lá. Enfim, por quê? Do ego aí. Exato. Mas o Matt Canada é um coordenador ofensivo ridículo, na minha opinião, já. Cara, o Kirk Cousins, pra mim, ele vai pra Championship. Ele é championship. Ele foi, por Ele é muito championship. tempo, ele foi muito candidato pra Dalton Scale. Eu acho, mas cara, ele tem condições sim. Ele eu tem ia condições dizer pra sim. você que, inclusive, foi o Netflix que me fez mudar de opinião. Eu não preciso Mas- falar muito, cara. Ele é o segundo melhor QB atrás do Tua Tagovailoa. Aham. E a equipe dele não é melhor. E eu A vou equipe ficar- do Tua, o Miami Dolphins tá com 4 velocistas, basicamente, dentro do time. Cara, 2 deles são os receivers mais rápidos da liga, cara. O Kirk Cousins não tem isso, ele tem o Justin Jefferson somente. Quer dizer, tinha. Tinha, né? Que agora tá com lesão. Vamos ver se ele continua. O Kirk Cousins é praticamente o Matt Ryan dos dias de hoje. Perfeito. Inclusive, eu Bela tenho ele no análise. Fantasy por causa disso, porque eu sei que ele pontuou toda semana Exato. muito. Exatamente. Entendeu? Lamar Jackson, Championship, cara. Só que o elenco também tá segurando ele. Aliás, esse último jogo foi horrível, mas o elenco tá segurando ele, porque ele só não ganhou o último jogo porque teve uma série de drops. Diferente dos drops que tiveram no Jaguars, os drops que tem no Baltimore Ravens foram todos pra touchdown. Eu acho que a Championship, ela cresceu a coluna com as últimas picks. Isso é bom. E isso é muito A liga bom, tá melhor. porque, exato, mostra realmente que tem times que são bem consistentes. E aqui a gente já começa a ver praticamente um cenário de playoff. Então, isso que eu ia falar. Basicamente, 14 é o cenário de playoff. Exato. Tá? Mas vamos lá. O Mac Jones é nosso bust. favorito. Mac Jones é bust, ok. Total bust. Já tá claríssimo. É um dos piores quarterbacks da liga. Tá em 30º aqui. Cara, tchau. Não tem muito o que falar. Tchau. Tá, tá com 6 interceptações, pouca jardagem aérea. Cara, não tá fazendo nada certo. Não, faz Matt Stafford é championship. claramente. Ele Senhor é um championship, quarterback que, né, ganhou o campeonato, o último, né? Enfim, desculpa, o penúltimo, mas é um cara que tem condições sim. Com o elenco certo, chega no campeonato, chega na final, ganha a final. Patrick Mahomes é elite. Vai lá. Elite Cabeça porque já da tá, né, segundo Super Bowl, Exato. terceira ida, segundo Super Bowl, cara, não tem o que falar. Ryan Tannehill É Dalton é Dalton Scale. Ele é um cara que depende de um Derrick Henry funcionando pra conseguir esse jogo funcionar. Russell Wilson, Ah, que difícil. cara, ele é um championship, cara. E eu vou te falar por quê. Ano passado foi um ano ruim e o ano retrasado, que foi o último ano de Seattle, foi ruim. Mas ele teve 8 anos de elite. Daí ele veio, né, transicionou. Nathaniel Hackett, cara, não foi legal. Não foi um bom coordenador ofensivo. Sean Payton entrou, tanto fez diferença que esse primeiro ano, o Russell Wilson já está com números melhores. Ele não está sendo, que nem fala-se, o Russell Wilson não é a solução, mas ele não é mais o problema do time. E eu vou te falar uma coisa que é justamente para comparar, porque o jogo vai começar daqui a pouco. É justo, é justo. Mas eu vou falar, só vou falar uma coisa pra galera guardar aí na cabeça. Quantas jardas você acha que o Russell Wilson tem aérea? Cara, não faço nem ideia. Ele tem 1.210, tá? Tá. Quantas o Mahomes tem? 2.000? 1.287. Agora eu vou para um segundo ponto. Precisão do Patrick Mahomes. Quanto você acha que tá? 67%. Quase, 66,8. Sabe quanto tá o Russell Wilson? 70. 66,9. Achei que ele ia estar um pouco acima nesse momento. Agora vem um ponto mais foda mesmo. Russell Wilson tem 11 touchdowns para 2 interceptações, enquanto o Mahomes tem 10 para 4. E aí? Caramba, eu acho que eu só vi os jogos ruins do Broncos. O então. ponto é, a defesa do Broncos tá uma merda. Pode falar merda? Pode, claro. Pode, né? É isso.
Perfeito. Perfeita análise. Eu amo essa análise que ela conclui assim com chave de ouro. Sam Howell. Com chave de odor. Enfim, Sam Howell, cara, um X-Factor. Ele tá dando lapsos de um bom QB, mas a gente precisa ver mais porque ele precisa ser consistente. Por exemplo, o jogo passado ele tinha que ter ganho do Bears. Então isso não aconteceu. Trevor Lawrence é championship. Trevor Lawrence é championship. A coluna do championship é a que me deixa feliz. Porque a gente começa a ver realmente o cenário de playoffs com esses desenvolvendo. Cara, o Tua também é championship. Ele já tá mostrando que ele consegue levar esse time, não é porque ele tá como top 4. E o Zach Wilson é bust. É bust. Não tem o que falar. É bust demais. Zach Wilson, apesar de ter lapsos, ele tem que ser consistente, isso não tá acontecendo. Galera. Ele não tem condições de conduzir essa equipe. Huddle Podcast. Let's go! Tudo sobre a NFL. Toda quinta-feira, às 20 horas.